Amado Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por termos tido já palavras, incentivos espirituais, lições do reino dos céus. E agora queremos mergulhar na Tua palavra em busca das características que envolvem os que viverão na última geração. E temos tudo para sermos já nesse instante a última geração. Portanto, nos capacite a discernir espiritualmente os ensinos da Tua palavra e nos apropriarmos de tudo aquilo que está escrito. Seja sobre nós, perdoe as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. As coisas que aconteceram com o povo de Deus no decorrer da história estão registradas nas Escrituras para lição, para exemplificar que, número 1, o ser humano não mudou. Muito embora estejamos vivendo no século XXI, com internet, Apple e tantos tipos de tecnologia, o bem da verdade é que a raça humana não mudou, o coração humano não foi alterado. Nós reagimos das mesmas maneiras às circunstâncias que nos são apresentadas. O mesmo Espírito que atuou nos homens de Deus ao longo da história é o mesmo Espírito que atua ainda hoje. Nós não somos, embora sejamos afetados pelas circunstâncias, nós não somos escravos das circunstâncias, e a história revela isso. Houveram homens que, em circunstâncias onde milhares caíram, alguns permaneceram de pé, e o livro de Êxodo mostra com propriedade que Deus pretende fazer algo por meio do seu povo, e Deus pode e Deus sabe salvar o seu povo. Uma das problemáticas teológicas artificialmente implementadas no meio evangélico envolve a questão do arrebatamento secreto e a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, a despeito do próprio evangelho apresentar que a igreja passará pela grande tribulação. Alguns teólogos, por assim dizer, pensaram um dos trechos do Evangelho de Mateus que usa uma analogia, uma parábola falando a respeito de como foi nos dias de Noé, e a partir disso criou uma doutrina que gerou inclusive origem a filmes, novelas, seriados, tratando sobre essa questão do arrebatamento secreto. Mas veremos com muita clareza que Deus tem não apenas poder, mas Deus se gloria em salvar o seu povo em meio às tribulações que o mundo está prestes a presenciar. E para iniciarmos, Êxodo capítulo 3, começa aí a saga de Moisés, após ter matado um egípcio e fugido. No capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus aqui apresenta uma mensagem para Moisés. E não apenas para Moisés, mas para todas as gerações ao longo da história. Deus sabe salvar o seu povo. Uma sarça que estava no fogo, mas não se queimava, é como os amigos de Daniel dentro da fornalha sem se queimar. É como Daniel na cova dos leões sem ser morto. É como o povo de Deus, ao longo da história, sendo preservado em meio às aflições e angústias que a vida oferece. Uma sarça no meio do fogo que não se queimava. O povo de Deus, ao longo da história, sendo preservado. A principal lição que eu quero apresentar nesta oportunidade é: Deus sabe salvar o seu povo. Deus pode salvar você. Amém. Deus pode salvar tanto homens na fornalha babilônica,
quanto Deus pode salvar homens no século 21, na pior geração da história. Deus tem condição de salvar cada um de nós. Nós conhecemos a história. Moisés entrou no Egito, o faraó endureceu o coração. A Bíblia apresenta no livro de Êxodo expressões como Deus endureceu o coração do faraó. Quando nós analisamos o contexto, vemos claramente que o faraó, ele literalmente desafiou o Senhor dos Exércitos. Ele se colocou de maneira afrontosa contra o Senhor. E em duas ocasiões, de modo explícito, ele confessa o seu próprio pecado, dizendo: eu pequei. Mas claramente o faraó se colocou contra Deus. Não existe uma predestinação para a queda de faraó, ou a predestinação para a queda de qualquer ser humano. Muito pelo contrário. Nas Escrituras fica evidente que nós somos predestinados para a vida eterna, porque nós somos criados em Cristo Jesus. O homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para a vida. E qualquer tentativa de, número 1, apresentar uma depravação total do homem, no qual o homem é como um animal. 2, apresentar uma predestinação, na qual homens são destinados para a morte, enquanto outros são eleitos para a vida. São doutrinas completamente fora da metanarrativa bíblica. Porque Deus, ele te dá a condição de escolher entre uma coisa e outra. Essa foi um presente dado para Adão após a sua própria queda. Deus, ele dá ao homem capacidade de escolher entre uma coisa e outra. E não me espanta o fato da teologia reformada evangélica ter adotado com tanta avidez o calvinismo e a teologia que envolve uma inexistência do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio está completamente embutido na terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica coloca um divisor de águas perante o mundo. As pessoas têm que escolher entre uma coisa e outra. Têm que escolher entre adorar a Deus ou adorar a besta. Têm que escolher entre observar o mandamento de Deus ou a tradição dos homens. Os homens serão colocados diante de uma bifurcação e terão que escolher entre uma coisa e outra, assim como Adão precisava escolher entre a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, justamente nesse contexto de terceira mensagem angélica, há um levante teológico e milhares de igrejas ao redor do mundo estão abraçando avidamente o calvinismo e dizendo que o homem não tem capacidade de escolher por si mesmo. Fechando parênteses. No decorrer das pragas, nós veremos essa lição, que Deus salva e salva o seu povo. E depois veremos que isso se repete nos 144 mil. Na segunda praga, a praga das rãs, os magos, aqui no verso 7, quem pode ler, por favor? Agora é Êxodo 8, a segunda praga, verso 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Muito bem. Então na primeira praga foi a água tornando em sangue. Os magos conseguiram ali, com as suas ciências ocultas, fazer uma contrafação da primeira praga. A segunda praga, a mesma coisa. Na terceira praga, olha o que diz no verso 18, quem pode ler? E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens sem lugar. Muito bem. Então, na terceira praga, os magos do Egito também fizeram uma contrafação. Entretanto, a partir da quarta praga, Deus coloca um limite. A partir da quarta praga, os egípcios, os magos do Egito, não mais seriam capazes de imitar a Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui. A obra-prima de Satanás não são boates, prostíbulos, zonas de crack, carnavais e todo tipo de barbaridade e moralidade. Essa não é a obra-prima de Satanás.
A obra-prima de Satanás é a religião, a falsa religião. Essa é a obra-prima. Porque o que encheu o coração de Satanás não era se tornar um anjo boêmio, um anjo, sei lá, bad boy, um anjo mulherengo, um anjo viciado. Não são essas coisas que muitas vezes enchem os olhos e o coração de muitos seres humanos. Não foi isso que encheu o coração de Satanás. O que encheu o coração de Satanás foi a maldita e diabólica ambição de ser igual a Deus. E a falsa religião, a tentativa de imitar o Criador, é a obra-prima de Satanás. Quarta praga. O que está escrito no verso 22 e 23? E naquele dia eu separarei a terra de Gozã, em que meu povo habita, e nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Amém. A partir desse momento, Deus começa a demonstrar a habilidade, o poder e a glória de distinguir o povo de Israel do povo do Egito. E essa mesma glória de Deus se reproduzirá na última geração, quando Deus usará os que não são para confundir os que são. Quando Deus exaltar os humilhados para envergonhar os orgulhosos. A última geração da terra será o que há poucos minutos atrás estávamos ali conversando. A última geração será como a raspa do tacho, a humanidade mais degradada, a geração mais deficiente. Deus usará a última geração para envergonhar um mundo orgulhoso, prepotente, presunçoso, arredio, agressivo, violento, etc, etc. Nós estamos numa condição muito precária em relação aos primeiros homens relatados na Bíblia. Em força, em estatura, em discernimento, inteligência, beleza, etc. Nós estamos muito aquém do plano original no qual o homem foi criado. Entretanto, Deus fará o mesmo que fez com Israel dentro do Egito. Deus vai distinguir um povo nos últimos dias. Avançando, aqui ainda em Êxodo capítulo 9, ocorre a quinta praga. E o que está escrito no verso 4? E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que for dos filhos de Israel. Olha que maravilha. Avançando para a sétima praga, verso 25, a praga de chuva de pedras. Cada pedra pesava um talento. Sabe quanto um talento é uma medida antiga? Um talento equivale a um botijão de gás, 35 quilos. Imagina pedras de 35 quilos caindo do céu. E o que aconteceu no verso 25 e 26? E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Veja, Deus é tremendo. Meu irmão esteve no Egito há alguns meses atrás. Ele tirou uma série de fotos, ele até está fazendo uma série contando as experiências dele lá. Eu entendo que o Egito, como nós conhecemos hoje, é fruto das 10 pragas que caíram sobre lá. Porque nos relatos de Gênesis, sempre quando havia fome, aonde o povo ia? Para o Egito. Pela lógica da sequência bíblica, fica muito claro que onde hoje nós vemos um deserto era uma vegetação maravilhosa. Era uma terra que manava leite e mel.
As pirâmides deveriam estar envolvidas por jardim suspensos e grandes maravilhas que os homens criavam naquela época. Até hoje, a engenharia não consegue entender. Alguns pensam que são OVNIs, que foram extraterrestres, que foram coisas sobrenaturais, porque até hoje a engenharia, com a tecnologia atual, não consegue entender como que colocavam pedras de quase 50 toneladas a 30 metros de altura. Veja, as construções do século XXI têm vergalhões de ferro, tem uma série de estruturas pesadas e são menos duráveis do que as colunas da antiga Grécia, por exemplo, que estão já há 2000 anos ali de pé, o Coliseu, entre outras construções. Seja como for, fica muito claro que o Egito foi completamente destruído durante as pragas e eu entendo que nunca mais se levantou. Avançando, aqui na nona praga, praga das trevas, verso 22 e 21 a 23. Alguém lê, por gentileza. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em seus habitações. Que maravilha! Que coisa tremenda! Nós estamos caminhando aqui na nona treva, a nona praga, já estava prestes a Israel ser liberto do Egito. E olha só o que o Senhor disse através de Moisés, verso 24. Então o faraó chamou a Moisés e ele disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Olha o verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Nem uma unha ficará. Sabe, eu quero fazer uma aplicação aqui. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que avançar e falar essa palavra: nem uma unha ficará. Nem um resquício. Queimar todas as pontes. Veja, quando no dia 3 de abril do ano passado, eu estive na associação a qual eu era filiado como pastor e passei pelo presidente, pelo tesoureiro, foram feitos todos os acertos e eu desci no RH para assinar o meu desligamento. Alguns ministérios evangélicos é comum o pastor, por diferentes razões, decidir, por exemplo, viajar para o exterior, entregar credencial para algum empreendimento qualquer, ou eventualmente até mesmo numa queda moral, ele se afastar do ministério. E em praticamente todos os ministérios evangélicos que eu conheço, inclusive tradicionais, ocorre depois de um período a renovação do ministério desse pastor, mesmo em situações de queda moral. Entretanto, no meio adventista, quando você assina um desligamento, nunca mais você pode ser reincorporado à instituição. Então, naquele momento, quando eu estava ali prestes a assinar, sabendo de todas as coisas que estavam orbitando em torno daquela decisão, eu agi como aquele que de fato atravessa uma ponte e queima aquela ponte. Eu sabia que nunca mais poderia voltar. E tem momentos na vida que a gente tem que ter essa atitude. Eu já trabalhei com pessoas no campo missionário, no evangelismo, gente que bebeu o último gole de cachaça na minha frente. Gente alcoólatra, viciada.
bateu na mesa e falou: pastor, eu nunca mais. E de fato, nunca mais. Uma vez eu tive 2 outras experiências fortes também. Um senhor, ele estava com 57 anos, mas na verdade parecia que ele tinha 80. Ele estava muito acabado, um câncer já bem avançado. Ele fumou durante os 13 anos até quase o final da sua vida. Pediram para visitá-lo. Quando eu cheguei lá, ele fumava fumo de rolo e também bebia conhaque. E em oração, conversando com ele, eu falei: olha, a gente vai fazer hoje uma fogueira. E o Espírito Santo deu uma ousadia nele e falou: vamos fazer a fogueira. Fui no quintal, peguei uns tijolos que tinha lá, fiz um canteirinho, fumo dele, conhaque, álcool em cima e fogo. 15 dias depois eu fiz o batismo dele, 1 semana depois ele morreu. E nessa fogueira ele falou: pastor, nunca mais. E ele morreu nunca mais. Amém. Eu poderia contar várias histórias. Um vício, um comportamento, qualquer tipo de desvio moral, de conduta, a gente tem que agir dessa forma: Senhor, eu vou dar esse passo, nenhuma unha ficará, eu não vou deixar resquício nenhum, eu quero queimar todas as amarras e avançar pela fé. Amém. 10ª praga, capítulo 11, versos 6 e 7. Quem pode ler, para a gente ler? E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão ouvirá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Amém. Veja, a nossa geração, com toda essa ideologia de inclusividade, que nós estamos vivendo a geração mais hipócrita de todas, né? E tem esse discurso de inclusão. E nesse discurso de inclusão, um texto como esse escandaliza algumas percepções mais sensíveis. Mas a realidade é que Deus tem não apenas a autoridade e o direito, mas Deus tem a capacidade de distinguir uma pessoa da outra. Não porque Ele elegeu arbitrariamente, mas porque Deus é capaz de discernir no coração do homem. Deus pode distinguir o israelita do egípcio. Deus pode distinguir um homem do outro. 2 pessoas andando lado a lado, como marido e mulher, como 2 amigos, como 2 irmãos, enfim, 2 pessoas andando lado a lado. Deus sabe quem é Caim, quem é Abel, Deus sabe quem é fiel, quem não é. E Deus, no momento oportuno, vai distinguir um do outro. Vai distinguir um do outro. A 10ª praga ocorre, o faraó fica desesperado. Versos 31 e 32, o que ocorre? Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai também a mim. Que coisa. Vocês pegaram? O faraó, ele finalmente mandou o povo embora e teve a mesma atitude de Esaú, que após fazer o que fez, desprezar a primogenitura, Jacó, em engano, obteve a bênção do pai. E Esaú chega depois e fala: mas não tem nenhuma bênção para mim. Paulo, comentando sobre Esaú, diz que ele, em lágrimas, queria a bênção, mas não havia arrependimento naquele processo. Faraó, a mesma coisa. Faraó queria a bênção. Abençoa a mim. Veja,
querer a bênção em desobediência é uma blasfêmia. É algo que não tem lugar no céu. Porque a bênção deve ser acompanhada de um processo de quebrantamento, de arrependimento, de lançar a glória do homem ao pó. Ontem o Ivan apresentou a questão da erva verde, nós comentávamos depois indo embora. A mensagem, ela apresenta de fato aquela máxima, né? Ela te diz que justificação pela fé é lançar a glória do homem ao pó. E faz todo sentido, nós precisamos pregar aos faraós do mundo que a glória do homem não é nada. A beleza não é nada, a força não é nada, a vitalidade não é nada, o dinheiro não é nada. Toda a glória do homem é pó. Um dos eventos relativamente recentes, mais emblemáticos a respeito disso, foi a morte prematura de Steve Jobs, com 56 anos, o homem mais rico do planeta. Fundador da Apple e de outras empresas da área de tecnologia. O homem tinha dinheiro não apenas para pagar o melhor tratamento, ele podia comprar um hospital inteiro. A fortuna que ele gerava era maior do que o PIB de alguns países. No entanto, pegou um câncer raro e, ironicamente, ainda com muita capacidade cognitiva e física para fazer muitas outras coisas, morreu prematuramente. Em um dos seus últimos discursos, numa faculdade, uma formatura de faculdade, ele disse, em outras, assim, parafraseando, tudo é vaidade. A glória do homem é vaidade. A mais bonita dentre as mulheres, a beleza chegará ao fim. O mais vigoroso e astuto entre os homens, a velhice chega. O mais rico, o mais poderoso, a sepultura está à frente. A glória do homem é pó. E nós precisamos pregar aos faraós do mundo. Precisamos pregar aos jovens do mundo, que muitas vezes se portam como faraós com o coração endurecido, que, envaidecidos pela sua própria beleza e juventude, muitas vezes endurece o coração para o Evangelho. Nós conhecemos a história. Eles avançaram até chegarem até o Monte Sinai. E no Monte Sinai tem uma chave profética para nós entendermos os 144.000. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 corre uma cronologia que se repetirá nos dias de Cristo. Êxodo 19 apresenta: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Veja, no terceiro mês, no primeiro dia desse mês, aproximadamente 50 dias, o povo sai do Egito. E aproximadamente 50 dias depois ocorre o Monte Sinai, vozes, relâmpagos, trovões, a lei é apresentada para o povo. Anos mais tarde, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo morre na cruz. No terceiro dia ressuscita, permanece 40 dias com os discípulos, sobe até os céus. No 50º dia ocorre o Pentecostes. A lei não é mais dada em tábuas de pedra, mas a lei agora é impressa na mente e no coração dos discípulos. O que antes era o ministério de condenação, de acordo com 2 Coríntios capítulo 3, agora se transforma no ministério de glória. Porque o que foi registrado pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, agora foi registrado na mente dos discípulos em tábuas de carne, isto é, nos corações. E no verso 15, o Senhor pede algo que nunca antes ou depois pediu novamente. O que está escrito no verso 15? E disse o povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Essa é a única parte nas Escrituras que Deus dá uma ordem desse tipo. Os homens de guerra costumavam
mas aí não é uma prescrição bíblica, eles costumavam, quando estavam em batalha, não se deitarem com mulheres por uma questão óbvia. O homem, depois de uma relação, ele teria algum tipo de perda de energia física para poder enfrentar não apenas um homem, mas um exército. Tem relatos na Bíblia de homens que lutaram contra 300 outros homens. Então eles tinham esse hábito. A mesma coisa que atletas, muitas vezes, eles ficam enclausurados para que não tenham relações e possam ter a melhor performance atlética durante uma prova. Os soldados também tinham essa mesma prática. Mas não existe uma prescrição na palavra para que homens se abstenham de relações, exceto durante o Monte Sinai. E agora a gente vai lá no 144.000, Apocalipse, capítulo 14. A primeira frase do verso 4, que está escrito: Estes são os que não estão contaminados com a mulher, porque são virgens. Eu já ouvi muitas coisas a respeito dessa expressão registrada entre os 144.000. Eu já ouvi pessoas dizendo que é literal. Então 144.000 serão tão somente homens e mulheres que não tiveram relações. Eu acho descabido do ponto de vista da justificação pela fé. E também da compreensão bíblica a respeito da sexualidade. Eu já vi também alguns dizerem que mulheres aqui seriam igrejas, então seriam homens que não se macularam com igrejas, porque há outros momentos no livro de Apocalipse que mulher representa igreja. Mas, lendo o livro de Apocalipse, você percebe que nem todo momento mulher significa de fato igreja. Nós não podemos interpretar apenas textualmente o livro de Apocalipse, mas precisamos interpretar o contexto do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele apresenta cheiros do Antigo Testamento. Eu vou te dar pelo menos mais um exemplo. Apocalipse capítulo 11. O que está escrito no verso 6? Falando sobre as duas testemunhas. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chovam nos dias da sua corrupção. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Sobre quem está falando? E as duas testemunhas. E quem tem poder para fechar o céu para que não chova na narrativa bíblica? A palavra de Deus. Quem? A palavra de Deus. Eu vou repetir. Na narrativa bíblica, a quem foi dado poder para que orasse e não chovesse? Elias. Nesse verso ainda, a quem foi dado poder para transformar as águas em sangue? Moisés. Pastor, por que está escrito aqui quem é as duas testemunhas? Esse nós estamos vendo. O texto está dizendo que as duas testemunhas têm uma dica para descobrir quem são as duas testemunhas. Número 1, ela tem autoridade para orar e não chover. Aí o judeu, lendo o livro de Apocalipse, pensa: na história bíblica isso aconteceu? Elias. Aí diz ainda: tem autoridade para transformar águas em sangue. Quem fez isso na história? Moisés. E quando você olha a Bíblia, você percebe que Elias é uma espécie de protótipo e modelo do ministério profético, tanto que se torna modelo para João Batista e se torna modelo para os últimos dias. Malaquias diz: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Elias é um modelo, é um paradigma do ministério profético, e Moisés é o padrão da lei. Malaquias fala sobre lembrar-vos da lei de Moisés e enviarei o profeta Elias. No Monte da Transfiguração, quem que aparece ao lado de Cristo? Moisés e Elias. Moisés representando
aqueles que verão a morte e foram ressuscitados para a glória. Elias representa aqueles que não verão a morte porque foram transformados em vida. Moisés e Elias representam duas testemunhas do plano da redenção. Entende? Tanto literalmente, porque ambos estão na glória, quanto metaforicamente, porque os dois representam os dois alicerces do plano da redenção, que envolve a lei e os profetas. Se não falarem desta maneira, não verão a luz. Ou seja, o livro de Apocalipse, ele apresenta cheiros do Antigo Testamento que dão um entendimento para nós interpretarmos o livro. Não podemos interpretar tão somente textualmente, mas entender a metanarrativa bíblica e o contexto no qual a palavra foi colocada. O que eu quero dizer em torno dos 144 mil? Eu entendo que quando diz que eles não se macularam com mulheres, é uma alusão bíblica ao Monte Sinai, indicando que, entre outras características, os 144 mil é como o povo de Israel diante do Monte Sinai recebendo as leis. Entende? Eles têm reverência diante da lei de Deus. Eles foram habilitados para obedecer a lei de Deus. Eles farão o que o antigo Israel não fez. O antigo Israel recebeu a lei de tábuas de pedra. Falharam. Eles disseram, lá em Êxodo 24, tudo que o Senhor falou nós faremos. Eles fizeram? Porque a própria construção da frase estava completamente errada, à luz do que tem sido ensinado aqui pelo irmão Ivan. Eles deveriam ter dito algo assim: tudo que o Senhor falou acontecerá. Não é que nós faremos. A fé genuína teria sido algo assim: tudo que o Senhor falou acontecerá porque o Senhor é Deus, não porque eu posso. Porque a partir do momento que eu digo assim, tudo que o Senhor falou eu farei, eu estou fazendo uma espécie de muro entre uma coisa e outra, entre a palavra de Deus e a minha atitude. O antigo Israel falhou, os 144 mil não falhará. Ele não falhará por quê? Porque além de estarem no Monte Sinai, aqui uma alusão, recebendo as tábuas da lei, eles, verso 1, têm o nome de Deus e do Filho em suas testas. O entendimento deles foi selado. A consciência deles está completamente sintonizada com o céu. A testa é a sede do entendimento, a sede da razão, a sede das maneiras como você interpreta e escolhe uma coisa da outra. A mente deles está com o nome de Deus. Isso é tremendo, poderoso. Verso 3: entoavam o cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Paulo diz que nós fomos comprados por preço inestimável, fomos comprados por sangue. Verso 4: são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eu já ouvi um rabino dizendo que no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para concluir a purificação final do processo salvífico durante todo o ano, a Bíblia diz que ele tinha romãs nas roupas, e conforme o sumo sacerdote ia andando, o povo ficava ouvindo o barulho das romãs. Veja essa imagem do povo do lado de fora, observando os passos do sumo sacerdote, observando aquela visão dos fins dos 2.300 dias, no livro Primeiros Escritos, onde o verdadeiro povo de Deus estava observando a passagem de Cristo para o Santíssimo, e eles acompanham a passagem de Jesus, enquanto as igrejas caídas perdem Jesus de vista. Satanás entra no lugar e eles acham que estão olhando para Jesus, estão olhando para o diabo. Os 144 mil acompanham os passos de um Deus que se aproxima.
Eles, como que pela fé, ouvem o som das romãs da roupa do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é Cristo. São primícias dentre os homens. Eles vivem uma antecipação da glória. Nós somos chamados hoje para vivermos uma antecipação da glória. Todas as nossas decisões devem estar pautadas por isso. Por que eu não como isso? Por que eu não faço isso? Por que eu não... Sabe? É uma antecipação da glória. E por fim, no verso 5. Não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Foram selados. São verdadeiros. Fizeram morrer a natureza terrena. Cumpriram todos os preceitos que Deus apresenta, não pelas suas próprias forças, mas porque se Deus falou, é porque Deus pode fazer para você e por mim. Que Deus nos capacite para sermos de fato, estarmos entre estes homens e mulheres singulares na história. Essa é a mensagem de Deus para nós. Amado Pai, alguns entendem que os 144 mil é um número literal, outros entendem que é um número simbólico. A meu ver, esse não é o ponto principal, Senhor. O ponto principal é entender que as características apresentadas por este povo devem ser as características perseguidas por cada um de nós. Nós precisamos avançar para não termos mentira em nossas bocas, para não termos mancha no nosso caráter, para seguirmos o Cordeiro aonde quer que Ele vá, para sermos de fato primícias entre os homens, para estarmos sobre a Tua lei e não sermos condenados pela Tua lei, porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Seja sobre cada um de nós, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.